Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 22 de fevereiro. Agora na Espanha, 19 horas e 36 minutos. No Brasil, 15h36 da tarde, meio da tarde aí no Brasil. Pessoal, vejam onde a BTC veio parar aqui no nosso gráfico diário, ancorado na banda de VWAP mensal. BTC foi ali beijar o patamar da VWAP mensal. Ou seja, gente, as VWAPs elas exercem uma força gravitacional brutal sobre a BTC, porque boa parte da liquidez do mercado cripto é ofertada por bots de negociação que usam como um algoritmo assim comum as VWAPs. Então, a força gravitacional que tanto a VWAP semanal, a mensal e a diária exercem na BTC é brutal. Então foi lá que a gente foi buscar, chegamos a fazer a mínima 23.574. Basicamente a gente aliviou todos os osciladores no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Agora, depois de ter prestado continência para a VWAP mensal aqui nesse patamar de 23.500 e pouco, agora a gente vai rumar em direção à própria VWAP semanal, que segue ali em 24.700. E a gente veio buscar esse suporte aqui, ó, desenhado entre 15, 16 e 17 de fevereiro. Entre 15 e 16, isso aqui no 4 horas foi a madrugada de 15 para 16. No dia 17 a gente já começou a pernada impulsiva que levou ela aqui para as uppers na banda de VWAP semanal. Agora é bem provável que depois de encostar na laje, que foi a VWAP mensal, a BTC agora, aqui eu estou no diário, né, ancorado pela banda de VWAP mensal. Aqui eu estou no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. É bem provável que o próximo candle aqui no 4 horas já retorne com engolfamento para buscar a própria VWAP semanal. No intraday, a BTC tá um reloginho, né? Bate na lower, volta para VWAP, bate na penúltima lower, volta para VWAP, esgarçou aqui a última lower, agora tá voltando forte em direção à VWAP. Então a BTC até 24.070 não vai descansar. Na seara fática, parceria entre Microsoft e Tencent resulta no aumento da cotação do token nativo da Tencent, o ANKR, em 48%. Agora são os gigantes da corporativa, as big techs, as gigantes da primeira revolução digital, querendo entrar na segunda revolução digital, que vai ser a Web3. E o chefe do Banco da Basileia teria afirmado que as moedas soberanas, as moedas fiat, teriam vencido a batalha contra o mundo cripto. Mas a comunidade deu risada, dizendo que num primeiro momento isso pode até parecer verdade, mas na verdade a guerra não foi vencida. Pode até ter vencido uma batalha, mas a guerra com certeza não. O fato é que essa nova rodada de impressão de dinheiro que vai começar com a guerra do Putin é que vai definir exatamente a extensão do estrago que o endividamento dos países, principalmente os integrantes da OTAN, zona do euro e Estados Unidos da América, que vão acabar aumentando os respectivos déficits orçamentários, e a nova rodada de impressão vai trazer a inflação como um novo normal. Isso sim pode levar a BTC para patamares nunca antes navegados. E a atualização da Ethereum, a chapela, que é uma união da Xangai com a Capela, promete liberar as ETHs, os Ethers, colocados em staking na Beacon Chain antes da fusão dos consensos e a migração do Proof of Work para o Proof of Stake. Muitos Ethers continuam lá bloqueados para quem fez o stake antes da fusão dos dois consensos, com a consequente criação da ETH Proof of Stake. E quem fez o stake na Beacon Chain quando o consenso era Proof of Work, segue com os Ethers bloqueados. E a atualização Chapela, que é uma fusão da Xangai com a Capela, promete liberar esses Ethers que seguem bloqueados. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o JP Morgan restringe e acaba proibindo o uso do chat GPT pela corporação. O fato é que o JP Morgan percebeu que ao usar o chat GPT,
Os usuários da corporação bancária alimentam o ChatGPT. Não se esqueçam disso, gente. Ao fazer uso do ChatGPT, vocês alimentam a inteligência artificial. E para uma corporação bancária, onde há muitas informações sensíveis, alimentar uma interface de inteligência artificial pode não ser um negócio tão interessante assim. Ou seja, é a primeira grande corporação empresarial que proíbe e restringe o uso do ChatGPT, já que, por óbvio, o uso do ChatGPT acaba alimentando essa interface de inteligência artificial. E a Microsoft traz para o Bing o seu buscador, né, oficial da Microsoft, a tecnologia do ChatGPT. Para quem não sabe, a Microsoft ficou sócia da OpenAI por 10 bilhões de dólares e agora dispositivos móveis da Apple e Android podem fazer uso do ChatGPT através do Bing, do buscador da Microsoft, já que pertence agora a interface de inteligência artificial pertence agora ao protocolo do Bing, do buscador da Microsoft. E o Putin resolveu normalizar a sua guerra. No discurso dado ontem, a grande mensagem implícita no discurso do Vladimir Putin é no sentido de que a guerra na Ucrânia não vai terminar tão cedo e os russos devem se acostumar a conviver com ela. O Putin deu a entender que ele estaria jogando um grande jogo de xadrez com o Ocidente e que isso vai representar uma oportunidade econômica para a Rússia em gerações. Ou seja, o objetivo do Putin não é muito claro. Ele tem várias segundas intenções em relação a esse conflito. A gente precisa estar muito atento a qualquer movimentação do Putin, porque isso não é só uma guerra de conquista, uma guerra para conquistar o território de outro Estado soberano. Isso é uma redefinição desse grande jogo de xadrez geopolítico e financeiro internacional que o Vladimir Putin está promovendo. Ele está resetando o mundo tal qual nós conhecemos. Gente, a BTC foi prestar continência para ver o app mensal, aliviou os osciladores. Em todos os time frames acima de 4 horas, tá tudo no zero aqui, ó. O RSI estocástico tá no zero, no 4 horas, então tá mais do que na hora da gente voltar a estressar as uppers, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.